Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Lês, o podcast oficial do Departamento de Economia, Administração e Sociologia aqui da Exalc USP. Eu sou Oriana e esse é o quarto episódio da série Lês em Foco. E o tema de hoje é sobre o futuro da graduação, um assunto que envolve inovação, tecnologia, novas formas de aprender e também o papel dos professores nesse processo de transformação. E para essa conversa de hoje, tenho o prazer de receber o professor Gustavo Carvalho Moreira, docente aqui do Lês. Professor Gustavo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Lês. Então, eu queria começar falando um pouco sobre sua trajetória acadêmica. Então, para começar, conta um pouco mais para a gente sobre sua trajetória acadêmica, profissional, como surgiu esse interesse pela economia e o seu caminho até se tornar um professor aqui da Exalc. Obrigado, Oriana. É um prazer estar aqui participando do Conexão Lês, aqui do podcast. Bom, contando um pouco da minha trajetória, né, por que surgiu o meu interesse pelo curso de economia, acho que como boa parte dos ingressantes em economia, uma coisa que me chamou a atenção para o curso é essa conexão entre história e matemática. Uhum. Então, eu tinha interesse nessas duas disciplinas do ensino médio, gostava bastante delas. E é um curso que casa muito bem essas duas grandes áreas, né? Uhum. Então, eu particularmente não tinha interesse nem estritamente em história, nem estritamente em matemática. Então, é um curso que casou as duas matérias para mim, então eu achei muito bom. E foi o que me chamou a atenção. Além disso, olhando agora, né, uma perspectiva da tomada de decisão que eu tive lá, quando eu fui me ingressar na economia, eu penso que, como eu sempre fui um estudante de escola pública, ingressante, sempre estudei no setor público, eu vejo que a minha convivência naquela época com pessoas muito diversas, né, com situações econômicas e sociais muito complicadas e muito distintas, isso também me motivou a tentar entender e a compreender um pouco mais quais eram as dificuldades daquelas pessoas e como que funcionava o sistema econômico, como que era o comportamento dessas pessoas e como que a economia era capaz de influenciar toda aquela situação. Então, essa foi a minha decisão pelo curso de economia. Agora, contando um pouco aí sobre o meu caminho para me tornar um professor aqui na Exalc, né? Até foi uma trajetória um pouco longa, assim como toda trajetória acadêmica, ela é longa, ela não é da noite para o dia, né? Então, eu fiz graduação em Viçosa, fiz graduação em economia lá em Viçosa, me formei em 2012. Assim que eu terminei minha graduação, eu fui para o mestrado, eu fiz o mestrado em economia aplicada também lá em Viçosa. E um fato interessante é que eu nunca me interessei muito para ir para o mercado, então eu sempre gostei muito da área acadêmica. Então, para mim, foi uma decisão relativamente fácil de ser tomada, não tinha muito interesse em ir para o mercado. E assim que eu concluí o mestrado, eu vim fazer o doutorado aqui na Exalc, né? Então, eu fiz o doutorado aqui na área de economia aplicada também. Fui orientado pela professora Ana Lúcia Cassuf. Foi uma experiência muito rica para mim estar aqui na Exalc e que, lógico, trouxe essa paixão que eu tenho pela Exalc até hoje, essa experiência que eu tive aqui. Assim que eu terminei meu doutorado, eu fui fazer um pós-doutorado lá na Suécia, então eu fiquei um tempo lá, passei um ano lá. A minha pesquisa durou um pouco mais de 2 anos, porque eu retornei ao Brasil e continuei fazendo ela à distância, mas eu fiquei um ano lá fazendo um pós-doutorado, retornei ao Brasil. Quando eu retornei para cá, eu ingressei na carreira de professor do ensino superior. Então, eu fui professor durante 3 anos e meio na UFSJ, na Federal de São João del Rei. Lecionava disciplinas na área de métodos quantitativos, que inclusive é a área que eu leciono aqui na Exalc, né, a área de estatística e matemática. Depois que eu fiquei lá esses 3 anos e meio, eu vim de transferência para a UFSCar, Federal de São Carlos, o campus de Sorocaba. Então, eu fiquei em Sorocaba durante 2 anos e meio. E aí, em novembro de 2023, abriu o concurso aqui na área de métodos quantitativos. Eu prestei o concurso, felizmente fui aprovado, vim aqui para a Exalc. Ingressei em fevereiro do ano de 2024 aqui na Exalc e estou aqui até hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Então, essa é a minha trajetória. Legal, professor. Obrigada por compartilhar essa trajetória. Realmente uma trajetória muito legal até chegar aqui na Exalc, né? Fico feliz que o senhor tenha chegado até aqui, que é uma faculdade muito incrível, né? Sim. Então, o senhor tem uma formação sólida, né? Uma experiência que passa de diferentes instituições e áreas de pesquisa, como você falou. E então, quais momentos que marcaram mais a sua trajetória e moldaram o seu olhar sobre o ensino e também a formação dos alunos? Olha, pensando especificamente em relação ao ensino, eu penso que teve alguns momentos que foram
muito válido. Alguns momentos particulares que foram muito válidos, todos são válidos, é claro, todos os momentos bons e ruins são válidos, mas alguns momentos particulares, eles foram interessantes. Então, durante a graduação, eu atuei muito como monitor e tutor de disciplinas relacionadas à área de matemática, que foi a área que eu decidi seguir, né? Uma área de profissional que eu decidi seguir, né? Como eu disse, quando eu fui ingressar na economia, eu tinha interesse em matemática e história, eu tive mais afinidade na área de matemática. Então eu eu fui monitor, tutor de muitas disciplinas como cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear. Então isso já trouxe para mim um contato com a docência, né? Então um contato de ensinar. E aí eu realmente gostei de ensinar, né? Então é algo, não sei, diria que uma aptidão, algo, né, que não dá para explicar, né? Algo que a gente acredita que a gente gosta e a gente segue aquele caminho. Então essa experiência na graduação foi muito válida, foi muito interessante em termos de ensino. E aí o caminho ele foi se construindo, né? No mestrado, algumas oportunidades também de monitoria, de estágios de ensino. No doutorado também. E isso ele foi um conteúdo que foi construindo. Muito contato com alunos diversos. Então, fez com que eu criasse uma tentasse criar, eu ainda continuo nessa tentativa de criar uma adaptação muito grande para que eu consiga fazer com que os alunos entendam a importância dos métodos quantitativos, a importância da estatística para o uso deles. A minha experiência no pós-doutorado também foi interessante. Eu lecionei lá para um curso de mestrado em planejamento urbano. Então, eu lecionei algumas aulas lá no curso. Então, ter contato com alunos de outras áreas, de outros países também, isso mostrou... tudo enriqueceu muito essa questão do ensino. E sempre me chamou a atenção a diversidade. E como que nós, como professores, temos que ter a responsabilidade de lidar com a diversidade quando a gente vai dar uma aula, né? A gente tem que tentar fazer com que todos os alunos eles aprendam, o que é um desafio muito grande, né? Então eu sempre busco isso, e isso para mim é uma busca constante. Eu estou na docência no ensino superior já faz 8 anos, e eu continuo buscando, né? Continuo tentando adaptar e fazer com que os alunos aprendam e entendam a importância do conteúdo que eu leciono. E agora a gente vai entrar sobre esse assunto mais para frente, mas agora ainda mais, né? Com tantas mudanças e diferentes visões dos alunos em relação a essas mudanças na inteligência artificial e tudo mais. Então, é sempre um aprendizado, né? Como lidar com essa pluralidade com os alunos. Mas agora, falando sobre o seu olhar sobre a graduação, sua experiência como docente, como foi chegar na Exalc e começar a dar aula? Assim, o que mais chamou a atenção no perfil dos alunos daqui? Olha, para mim, entrar na Exalc foi uma realização de um sonho para mim. Toda vez que eu venho para a Exalc, eu me sinto muito feliz, muito privilegiado de estar nessa instituição. Então, é uma instituição que tem uma tradição muito grande, é uma história muito forte. Sim. Então, eu me sinto muito, muito feliz de estar aqui. Mesmo aqueles dias que a gente acorda mal-humorado, quando eu entro aqui, isso muda, porque realmente é algo que eu agradeço muito por ter conseguido estar aqui na Exalc. Em termos do perfil dos estudantes, né, pensando um pouco, e dada a minha experiência, né, do que eu já vivi em algumas outras universidades, uma coisa que me chama a atenção positivamente aqui na Exalc é a pluralidade de grupos de pesquisa e grupos de extensão que existe aqui. Isso faz com que os alunos fixem dentro da universidade e que eles fiquem aqui e vivam a universidade. Então, isso chama muita atenção para mim, porque os alunos eles são muito engajados nos projetos de extensão, nas empresas júniores e todas as outras oportunidades que a Exalc oferece. E eles realmente vivem a universidade. Isso, para mim, chama muita atenção. É algo que eu não vi em nenhuma outra universidade. E, é claro, sem considerar também, vale mencionar também, os alunos eles são muito bons, né? Os alunos eles já têm essa aptidão inata também. Assim, de modo geral, são alunos muito bons, são alunos respeitosos, alunos que estão aí para crescer. Eu também aprendo muito com eles, então eu também sou muito satisfeito aqui com o nível dos alunos, eu gosto bastante. Que bom, professor. Isso que o senhor falou sobre a diferença dos grupos de extensão é muito legal mesmo, porque, por exemplo, eu sou de alimentos, né, ciências de alimentos, um curso tão diferente de administração e economia, e mesmo assim tive a capacidade de entrar em contato com esses grupos de extensão tão diversos da minha área. Então é legal essa pluralidade mesmo que a universidade oferece para nós alunos de conhecer outras áreas e se interessar por outras coisas que não só o nicho da nossa profissão, né? Então, é bem legal isso que o Exalc realmente. E você toca num ponto muito interessante que é a interdisciplinariedade, né? Exato. Você ter contato com diversos profissionais. Exato. E isso agrega muito.
Sim. E então, hoje o ensino universitário ele passa por muitas transformações, né? Novas tecnologias, metodologias ativas, a inteligência artificial, o ensino híbrido. E, então, na sua visão, como tudo isso vem mudando o papel da graduação e como os alunos eles vêm reagindo a essas mudanças em sala de aula? Como você vem sentindo seus alunos lidando com essas mudanças? Assim, por conta da democratização, da internet, e das novas formas de ensino, eu acho que um ponto positivo é que realmente você conseguiu atingir muitas pessoas que antes não conseguiam ser atingidas pela educação. Então, isso eu vejo como sendo um ponto central e muito importante do papel da tecnologia, né? Então, pessoas que jamais pensariam em fazer um curso em uma universidade de renome conseguem fazer hoje das suas casas, né? Então, isso é algo, para mim, fascinante que eu enxergo enxergo muito bem isso, né? Eu acho que, assim, de modo geral, olhando para essas novas tecnologias, inteligência artificial, eu acho que a universidade ela mudou o papel dela, né? Até a minha própria geração, você tinha um professor que ele tinha muito o papel de transmitir o conhecimento daquilo que estava no livro, né? Então, eu lembro muito bem na graduação que não era raro os momentos em que eu tinha uma aula com o professor e eu observava que ele falava exatamente aquilo que estava no livro. Então, muitas vezes eu me perguntava, nossa, mas qual que é a importância desse professor aqui, se ele está me ensinando exatamente aquilo que está no livro? Eu posso pegar o livro e ler. Então, eu acho que, ainda mais hoje em dia, agora, o papel do professor ele é muito mais de instigar o aluno a entender a realidade da sociedade e ensinar ele que ele precisa aprender a aprender, né? Ele tem que ser uma pessoa versátil. É claro, o que está no livro é muito importante, isso é inegável, mas ele precisa ser uma pessoa versátil, que ele tem que se adaptar às novas mudanças, né? Pode ser muito bem que daqui 10, 15 anos, 20 anos, a profissão que a gente está ensinando hoje, ela nem exista mais, né? Com as mudanças que a gente tem. Então, acho que isso é muito importante, essa mudança de paradigma aí que acontece com essas novas tecnologias. Um desafio que eu vejo, pensando, que eu observo hoje em dia, é uma questão de atenção. Assim, eu acho que hoje em dia ter a atenção do aluno é algo muito concorrido. Assim, então, o aluno ele tá com o celular na mão, ele consegue ter acesso a uma diversidade de conteúdo. Então, existe esse desafio que novas tecnologias, esse acesso à tecnologia traz, que é tentar conectar o aluno com você, com a universidade, e mostrar que aquilo que a gente está ensinando que é importante. Então, acho que isso é um desafio que nós temos que concorrer agora com uma internet que fala um tanto de coisa, uma IA que fala um tanto de coisa. Então, a gente tem que trazer essa conexão, né? Mostrar para os alunos que é importante isso que a gente está falando, que essa atenção é um desafio que eu vejo aqui, principalmente dos alunos mais novos, né? Que a gente precisa tentar buscar esses alunos para cá. Sim, realmente. E, além da parte técnica, que tipo de competências humanas e sociais você acha que o aluno precisa desenvolver para se destacar nesse novo cenário, assim, que tem mudado tanto? Então, quais as capacidades, características são essenciais para os profissionais do futuro, na sua visão? Eu acho que um ponto interessante de mencionar a respeito disso é que essas habilidades sociais, as soft skills, elas podem ser aprendidas, né? Então, mesmo que um aluno ele se sinta não confortável em ter essas habilidades, falar, eu não sei falar em público, eu não sei relação pessoal, eu não sei. Então, isso pode ser aprendido, né? Então, nós podemos adquirir essas habilidades, né? Então, é claro, algumas coisas são aptidões, né? São inatas, mas a gente consegue buscar conhecimento e poder adquirir essas habilidades, como empatia, comprometimento, estudo de ética, falar em público, oratória, né? E por aí vai, né? Então, são habilidades que são interessantes, que a gente consegue adquirir. E são exatamente essas habilidades que eu acho que são importantes para que um aluno ele tenha para o seu futuro profissional. Que ele seja capaz de lidar com a diversidade, que ele tenha comprometimento, que ele tenha responsabilidade. Então, são todas, saiba falar em público. Então, são habilidades, empatia, são habilidades, soft skills que são relevantes, eu acredito que são relevantes para o mercado de trabalho hoje em dia. E, é claro, envolvendo também a sua última pergunta, a questão da IA,
Ética. Eu acho que a ética é uma palavra bem importante nesse contexto de IA, porque a gente tem que utilizar ela com responsabilidade, né? A gente tem que utilizar ela com cuidado e com responsabilidade, para que a gente saiba exatamente aquilo que está fazendo e entender que as nossas decisões elas afetam outras pessoas e por isso que a gente precisa tomar cuidado com a forma que a gente utiliza as IAs. Legal. E até o que o senhor falou sobre se reinventar, né? Porque as nossas profissões estão mudando cada vez mais, então saber sair da caixa e conseguir se reinventar dentro da profissão em novas profissões, né? Acho que é uma habilidade bem importante, a gente tem que ser plural, né? Interdisciplinar hoje em dia. Mas agora falando um pouco sobre o futuro da graduação, quando o senhor pensa nesse futuro, como imagina a universidade nos próximos anos, assim? E qual que é o papel do professor nesse processo de transformação? Olha, uma coisa que me preocupa muito e eu sempre penso bastante é que eu não gostaria que a universidade ela se tornasse algo datado, né? Então, eu gostaria que a gente tivesse uma universidade mais dinâmica que acompanhasse as mudanças dos nossos tempos, né? Que tem acontecido. Então, eu realmente espero que nos próximos anos a gente tenha mais capacidade de adaptação. Acho que é algo que falta na universidade. Tem mudado. Infelizmente, a passos um pouco lentos, mas tem mudado. Eu espero que isso se torne mais dinâmico, né? Então, disciplinas que, na minha época de graduação, eram importantes, hoje em dia não são mais. Então, acho que a universidade, ela precisa... E, mesmo não sendo importantes mais, elas continuam na grade horária dos cursos. Então, acho que os cursos eles precisam se adaptar, precisam entender qual é a demanda não só do mercado, mas a demanda dos estudantes também, o que eles querem estudar. Então, é claro, isso num processo de respeito às normas educacionais, às normas do Ministério da Educação. Mas eu acho que tem espaço para que a gente possa ser uma universidade que se adapte às mudanças e que, é claro, seja uma universidade que mantenha a sua conexão com o público, com a população. Acho que essa conexão, nós temos sido cada vez mais cobrados por essa extensão, né? Essa extensão de levar o nosso diálogo para a sociedade. Eu espero muito que isso continue válido, né? Que a gente consiga cada vez mais transmitir o que a gente gera aqui para a sociedade. Eu acho que isso é muito importante e eu gostaria de ver isso cada vez mais acontecendo, né? Acho que, especialmente no Brasil, que é um país marcado por muitas desigualdades, eu acho que a universidade ela tem um papel muito importante para disseminar esse conhecimento e fazer com que seja que promova a redução da desigualdade, né? Sim. E você também perguntou a questão do professor, né? O papel do professor nessa transformação. Eu acho que também envolve essa questão, eu mencionei a questão das profissões que tendem a acabar. Eu acho que a profissão do professor ela não tende a acabar, mas ela tende a mudar recorrentemente, né? Então aquele papel de transmissão de conhecimento de livro hoje em dia eu acho que é algo que o professor já deveria buscar uma nova forma de transmissão de conhecimento que foque em problemas reais, em problemas que realmente ajudem a resolver questões da sociedade, né? Então até quando você fez essa pergunta, eu fiquei pensando, eu leciono faz 8 anos que eu estou no ensino superior, eu acho que até hoje, mesmo uma disciplina que eu leciono há 8 anos, eu ainda mexo na disciplina todo ano para melhorar lista de exercício, melhorar conteúdo, mudar o conteúdo. Então, eu leciono linguagem de programação. Sim. Então, eu comecei, faz 8 anos, eu comecei lecionando o software Stata. Depois disso, eu percebi, nossa, Stata chegou agora que existe uma demanda maior por R. Então, eu tive que aprender o R, comecei a ensinar R. Chegou um momento que começou a existir uma maior demanda por Python. Então, eu aprendi o Python, comecei a ensinar Python. Então, o meu papel como docente é também esse, me adaptar para que eu possa exercer esse papel dentro da universidade de mudança, que é isso que eu espero por ela. Legal, professor. E o que o senhor acredita que define uma graduação do futuro? Seria a tecnologia, como você falou, a interdisciplinaridade, ou a capacidade de formar pessoas com pensamento crítico e adaptável? Eu acho que esse seu último ponto é um ponto... Se fosse para eleger eu elegeria esse último ponto, né? A adaptabilidade, né? A gente se adaptar, porque nós temos realmente que aprender a aprender, né? A gente tem que entender que aquilo que a gente está aprendendo agora é mutável e que pode ser que daqui 5, 10 anos a gente se enfrente uma situação que a gente vai ter que aprender outras coisas para resolver outros tipos de problema que a gente ainda não tem. Então, a adaptabilidade, eu acho que é uma palavra-chave para que a gente possa
formar pensamento crítico, formar pensamento que resolva problemas da sociedade. Eu iria nessa questão. É uma palavra bem forte. Então, professor, na sua visão, o avanço das tecnologias, especialmente com a inteligência artificial, muda o significado, né, de aprender na universidade? Então, como preparar esse aluno a lidar com essas ferramentas que muitas vezes aprendem por ele ou fazem o papel dele e também evitar a perda, né, dessa autonomia na vida profissional? Olha, eu acho fantástico, né, o uso das tecnologias que nós temos hoje. E isso facilitou muito o aprendizado. Eu fico impressionado. Eu penso aqui na minha geração, né, quando você tinha um exercício no livro que você não sabia responder, você não tinha como recorrer ao Google, porque você não achava aquele exercício em específico. Então você tinha que recorrer a uma pessoa que já tinha feito o exercício, e aí você tinha que pegar as anotações dela para tentar resolver, para tentar entender aquele exercício. Né? Hoje em dia, com uma digitação ou uma foto, você consegue obter a resposta daquele exercício. Então isso facilitou muito a vida em termos de compreensão, né? Da gente conseguir entender os problemas, a gente consegue entender de uma maneira muito mais rápida. Eu acho que um grande cuidado que a gente precisa ter é realmente na responsabilidade de uso dessa ferramenta. Né? A gente não pode deixar tudo na mão da ferramenta, a gente ainda tem que entender o nosso papel, que o nosso papel é entender aquele problema e tomar a decisão com base naquele problema. Né? Então isso é muito importante, né? Essa responsabilidade que a gente precisa ter. Então, eu penso que hoje em dia, mesmo com as IAs, ficou mais fácil, para nós professores, ficou mais difícil avaliar um trabalho escrito, entregue? Ficou, porque hoje em dia com a IA, você consegue fazer um trabalho, você pede lá, faz um trabalho para mim sobre marketing no agronegócio. Vai te dar um texto genérico ali sobre o marketing no agronegócio. Mas eu ainda consigo pensar que, mesmo com as IAs, e com toda a tecnologia que a gente vai ter pela frente ainda, a gente ainda consegue diferenciar o profissional bom do profissional ruim. Sim. A mesma coisa é do aluno bom do aluno ruim. Então, mesmo você tenha todas essas ferramentas, você ainda tem diferença entre fazer um trabalho bom e um trabalho ruim. Então, isso envolve realmente você ter essa responsabilidade, essa ética de utilizar a ferramenta de uma maneira que te ajude e não que faça por você. Realmente, a gente pode entender aquele exercício que ninguém fez, vai ser ótimo, mas você não pode deixar na mão da IA para que ela tome uma decisão por você. Né? Isso a gente não pode perder essa autonomia, né? É muito importante que a gente mantenha essa autonomia. Exatamente. E, professor, agora para a gente finalizar, o que o senhor considera essencial para que o ensino superior continue sendo um espaço de transformação, não só profissional, como também pessoal e social? Olha, eu acredito muito que a gente mantenha um ensino superior que seja plural, diverso, acho que isso é muito importante, e que a gente tenha autonomia para produzir pensamento crítico e para criar evidências que nos ajudem a tomar melhores decisões. Né? Então, acho que se fosse para escolher algumas palavras aí, eu diria autonomia, eu diria retorno à sociedade, acho que são ferramentas, são necessidades que a gente tem que manter e tem que lutar por isso diariamente para que a gente mantenha na universidade, para que ela continue crescendo e valorizando a sociedade. Legal. Professor Gustavo, muito obrigada pela sua participação no episódio. Foi muito bom conhecer sua trajetória acadêmica e profissional e também refletir sobre esses caminhos que a graduação está tomando. Então, muito obrigado por participar. A gente ficou muito feliz de escutar suas opiniões. É um prazer, Oriana. Foi um prazer participar. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, esse foi mais um episódio do Podlês, da série Lês em Foco. Se você gostou, não esquece de compartilhar e curtir e seguir o Conexão para não perder as próximas conversas. Muito obrigada.